Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo certo? Tudo tranquilo? Seja bem-vindo mais uma vez, professor Marcos falando, falar um pouquinho mais sobre matemática. No vídeo de hoje nós estaremos tratando ainda dentro do campo da geometria, falando um pouquinho sobre ângulos, né? Então nós falamos em vídeos anteriores sobre ponto, reto e plano, né? Falamos que dentro das retas nós tínhamos duas classificações importantes, que era o segmento e a semi-reta. Falamos um pouco também como é que eu faço a medida desses segmentos, usamos a unidade U. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre ângulo, ainda dentro da geometria. Tá bom? Vem comigo aqui. O que são ângulos, né? Então, ângulos é algo muito importante, né? Muito importante também dentro da geometria, que trata de como nós enxergamos, até pode colocar, né, tipificar uma ideia de como é que nós enxergamos a vida, né? Qual é a visão que você coloca, qual é o ângulo, né, posto na sua vida diante de tanta coisa que você vive, que você compartilha e que você está sempre disposto a aprender. Então, qual é a minha visão sobre uma determinada coisa, ou qual é o seu ponto de vista sobre uma determinada coisa, enfim. Então, essa oportunidade que nós temos de entender dentro da geometria como é que formam esses ângulos, né? A importância de termos, né, e convivermos com esses ângulos no nosso cotidiano, né? Um simples ato de nos levantarmos, nós estamos dobrando as nossas pernas, nós estamos esticando o nosso braço, nós estamos envergando a nossa cabeça, nós estamos gesticulando, então nós fazemos diariamente, toda hora e todo momento, ângulos, né? E como é que esses ângulos são importantes? Porque eu tenho limitação nos ângulos, né? Se eu quiser dobrar o meu braço, eu tenho um limitador, né? O próprio húmero aqui, ele limita a movimentação, né? A forma de como nós corremos, na forma de como nós sentamos, como deitamos, isso tudo, se olharmos, né, com essa cosmovisão, né, não bíblica, mas se nós pensarmos que todo momento nós estamos gerando ângulo, nós precisamos conhecer como é que esses ângulos se comportam, né, diante de uma atividade ou de uma forma de como eu estou usando o meu corpo para fazer esses movimentos, que isso é de grande importância, porque se eu conheço o movimento ou conheço o meu corpo, eu sei que eu estou limitado a algumas coisas nele, né? Então, por isso que é bom fazer essas atividades físicas, por isso que é bom sempre estar alongando. O meu pai sempre disse, né, que quando nós estamos iniciando uma atividade física é sempre importante, né, a gente se alongar, porque você tem os músculos em algum momento antes da atividade, ele está lá paradinho, está lá encolhido, está lá guardado, está quase hibernando, né? Então você precisa alongar diante de uma atividade física que você vai exercer. Se você vai usar uma corrida, você tem os músculos que são acionados ali diante de uma situação que ele não estava preparado para isso. Mas se eu estou alongado, as fibras estão alongadas, eu tenho a movimentação. Então, o ângulo de corrida, se eu estiver correndo, ou a forma de como eu vou dar uma abraçada se eu estiver fazendo uma natação, então são ângulos que o meu corpo se coloca-se, né, numa ação, né, quando ele for acionado a fazer um determinado movimento. Então eu tenho os ângulos específicos, por exemplo, para nadar, para correr, para andar de bicicleta, enfim, né, gente? Então você tem uma série de movimentos que o meu corpo faz, que nós utilizamos os ângulos para isso. Portanto, eu classifico dentro da matemática que o ângulo é a reunião de duas semirretas distintas de mesma origem. Então nós vimos lá que toda vez que eu tenho uma semirreta, eu tenho um ponto de origem, mas vai para o infinito. Eu tenho um ponto de origem e vai para o infinito. Então, quando eu tenho duas semirretas partindo de um mesmo ponto, eu formo então uma abertura. Eu tenho uma abertura dessas duas semirretas e eu chamo essa abertura de ângulo, né? Então, ângulo é uma reunião de duas semirretas distintas, então são diferentes, e ele forma ângulos internos, tá? E eu tenho também ângulos externos, tá? Mas hoje eu vou falar somente de ângulos internos. Então, essa situação, se você observar, os ângulos, assim como os pontos são representados por letra maiúscula, assim como as retas são representadas por letras minúsculas, nós usamos as letras gregas também para representação de ângulo, assim como nós usamos lá também quando nós falamos sobre o plano, tá? Então, esses ângulos aqui, vamos imaginar que esse ângulo aqui é de 50 graus, né? Então,
todo ângulo eu tenho uma medida. Sim, essa medida nós nos tratamos, essa medida em grau, né? Então você imagina que um círculo tem 360 graus e aí eu vou tirando partes desse círculo e eu vou tendo os ângulos internos, né? Então aqui é um ângulo interno. Então na projeção dessas duas semirretas diante de um ponto comum de origem, nós chamamos esse O aqui de origem, então ele também tem nome. Então essa origem, então, diante de um ponto inicial vai para o infinito, de um ponto inicial vai para o infinito, formou esse ângulo, eu estou dizendo aqui um exemplo, né, de 50 graus, então aqui eu também tenho 50 graus, então aqui eu tenho 50 graus, eu tenho aqui 50 graus, né? Então não é porque eu fiz um semicírculo aqui, né, um pedaço do círculo aqui, aqui e aqui, que ele não tem o mesmo valor. Sim, ele tem o mesmo valor, independente se ele é pequenininho aqui ou se ele tem essa amplitude, tá? Então ele continua com 50 graus. Então você observa que algumas situações eu vou dobrar meu braço para fazer um movimento, eu vou dobrar o meu braço para fazer o alongamento, né? Então você veja que se eu ou coloco o meu cotovelo como ponto de origem, então eu tenho uma semirreta que daqui vai para o infinito e uma semirreta que daqui vai para o infinito. Então eu formo os ângulos, né? Então quando você vai para uma academia daqui a uns anos, né, você ainda é muito pequeno, se eu estou falando com uma criança de 11, 12 anos, que ainda não que está ainda em processo de crescimento, de formação da parte estrutural, então o professor, que é o profissional da educação física, que vai te orientar ali quando você for fazer uma musculação, uma atividade física que envolva peso, ele tem os ângulos específicos de entrada, de abaixamento, de saída, enfim, porque ele pode ocasionar algum tipo de dano, né, no seu corpo se você puxar de forma errada. Então tem ângulo, tem perna dobrada, enfim, tem um monte de situação que você pode imaginar que envolva ângulo, né? Mas eu tenho essa abertura diante de duas semirretas, então eu estou representando aqui OA é um lado, então isso aqui é um lado desse ângulo, esse aqui OB também é o outro lado desse ângulo. E como eu disse em alguns vídeos anteriores, a matemática trabalha muito por simbologia. Então eu tenho lá pertence, não pertence, contido, não está contido, eu tenho vezes, né? Eu tenho X que caracteriza o vezes, eu tenho a divisão, eu tenho tal que, eu tenho chave, eu tenho colchete, eu tenho parênteses, enfim, um monte de símbolo que a matemática trabalha, que não seria diferente dentro do campo da geometria, que quando eu estou me tratando de ângulo, eu preciso simbolizar para que a pessoa que faça a leitura disso saiba que realmente está se tratando de ângulo. Então, como eu tenho um ponto comum entre o A e o ponto comum entre o B, então eu tenho o ângulo AOB. Então, a OB significa que esse O aqui é comum com o ponto A e esse O aqui é comum com o ponto B. Então, como ele é comum para esses dois pontos, então eu tenho que colocar um chapeuzinho do vovô, que é o acento circunflexo. Então, o acento circunflexo sempre vai em cima do ponto de origem, o ponto de vértice. Então, isso aqui também é conhecido como vértice, né? Então, se eu chegar aqui, por exemplo, e quiser abrir, fechar ou quiser abrir, então quem faz essa abertura aqui é o ponto de vértice que nós chamamos de origem, por isso que está representado pela letra O. Então, a nomenclatura ou a simbologia para esse ângulo aqui nós colocamos com 3 pontos somente, tá? Sempre vai ter 3 pontos, certo? Então, por quê? Porque aqui é constituído o segmento, a semirreta OA e a semirreta OB, tá aqui, ó, semirreta OA e semirreta OB. Então, esses dois aqui são os lados, por isso que eu coloquei. E esse aqui é o ângulo que está representado aqui pelo nosso exemplo de 50 graus, tá? Então, esses 50 graus aqui são as medidas que nós usamos para representar um ângulo. Então, quando se trata de ângulo, nós estamos falando de grau. Ah, eu tenho 40 graus de abertura, eu tenho 120 graus, então é um ângulo mais aberto, né? Eu vou para a praia, por exemplo, levo minha cadeira de sol, né? Cadeira de praia, e aí quando eu quero descansar, quando eu quero tomar um sol, ficar deitado, não ficar na posição sentada, mas querendo deitar na cadeira, então eu estou fazendo um ângulo maior que 90 graus. Então eu estou tendo uma abertura maior. Se eu estou dirigindo meu carro e aí eu sou pequeno, vamos imaginar que eu não tenho uma estatura tão alta e aí eu preciso estar mais próximo dos pedais do carro, então e eu não posso ficar projetando muito meu corpo atrás, então eu vou lá, ajusto meu banco para 90 graus, né? Então são todos esses movimentos que nós fazemos diariamente que os ângulos permitem que nós tenhamos esse conhecimento, né?
né? Então, eu tenho as medidas dos ângulos, como eu disse, eu coloquei aqui no nosso exemplo com 50 graus, e eu tenho um dispositivo, eu tenho um instrumento dentro da matemática chamado transferidor. Então, transferidor é um instrumento que nós usamos para fazer a medida de alguns ângulos, né? Hoje em dia é fácil, quando você está dentro da área da engenharia civil, que eu quero colocar uma parede ou quero ter uma inclinação X, existe hoje equipamentos mais sofisticados que nos traz mais precisamente o ângulo daquela parede, ou o ângulo daquele armário, ou o ângulo daquela cômoda que eu quero deixar não 90 graus, mas eu quero deixar 60, ou eu quero deixar ele mais aberto, 120, 110, enfim. Então todos esses aí, existe um instrumento para cada tipo desse quando eu quero ter uma informação mais rápida. Mas como nós estamos aí no meio acadêmico, nós temos a oportunidade então de pegar o transferidor, então eu vou lá, coloco o meu transferidor em cima de uma figura e aí eu consigo extrair a informação desse ângulo, tá? E esse ângulo sempre vai estar representado por uma bolinha, e essa bolinha aqui nós chamamos de grau. Os 50 graus é a abertura que essas duas semirretas fez a partir de um ponto de origem O. E aí eu posso classificar então essa abertura. Então, se eu tenho uma abertura muito fechada, ou eu tenho uma abertura um pouco mais ampla, né, mais aberta, e eu tenho uma abertura de 90 graus, ou uma abertura reta, que nós chamamos de reta, então nós classificamos então essa semirreta aqui, ou esse ângulo, quando ele está fechado ou quando ele não está projetando, né? Então eu sempre me baseio em cima de 90 graus. Então eu tenho aqui, imaginando uma linha, se eu imaginar uma linha aqui, ó, e trazer aqui de amarelo um ângulo de 90 graus, eu estou vendo que esse ângulo é menor do que 90 graus. Então todos os ângulos menores de 90 graus, nós chamamos eles de agudo. Então é classificado como agudo. Quando eu tenho um ângulo de 90 graus, que é o caso da forma de como você está vendo o seu quarto ou o seu ambiente onde você está assistindo esse vídeo, você observa que tem ângulos retos. Então, cada quina da sua casa tem um ângulo reto. E esse ângulo reto, toda vez que eu tenho ângulos igual ou iguais a 90 graus, nós chamamos de ângulos retos, tá? Então, isso aqui é um ângulo reto porque aqui eu tenho uma representação, aparece assim na sua literatura, um quadradinho com a bolinha. Então, toda vez que eu tiver um quadradinho com a bolinha, esse valor aqui vale 90 graus. E eu imaginar aqui também, puxar uma linha imaginária, fazer uma normal aqui, ó, uma linha, e aqui eu sei que eu tenho 90 graus. Como esse ângulo aqui ele passou de 90, então, ou seja, ele é maior do que 90 graus, nós chamamos isso de ângulos obtusos. Então, é através desses movimentos que essa semirreta faz diante de um ponto O, que é o ponto de origem, eu tenho abertura e tenho fechamento desse ângulo. Então, ângulos menores do que 90 graus, 30, 40, 50, 10, 2, 4, 5 graus, nós chamamos de ângulos agudos. Se eu estou com um ângulo igual, não é nem maior nem menor, igual a 90, nós chamamos isso de ângulo reto, que está representado aqui com uma bolinha, um quadrado. E aí, quando eu tenho ângulos maiores, se a abertura é maior do que 90 graus, imaginando então que essa linha aqui está projetando 90 graus, né? Exemplo, né? Um OC, um OD, um OJ, um OM, então ele está projetando, ele foi maior do que 90 graus, então é como se eu estivesse sentado lá na cadeira na praia e eu resolvi deitar, então eu estou amplificando, eu estou ampliando esse movimento, né? Essa semirreta está tendo uma abertura maior, e quando isso existe, então eu estou aqui a 110, 130, e o máximo que eu chego aqui é 180 graus, né? Então a gente chama isso de ângulo raso. Então, gente, essas questões, quando se trata de ângulo, é bom que você tenha um conhecimento, porque isso aqui realmente é uma noção, né, de como é que funciona todas essas medidas quando se trata de semirreta. Então, toda semirreta, diante de um mesmo ponto, vai formar ângulos. Ele pode ser ângulo menor do que 90, ele pode ser igual a 90, ou pode ser igual ou maior que 90, perdão. Tá? Então, todos esses esquemas ou todas essas classificações diante de uma medida que nós tratamos aqui dentro dos ângulos, que é chamado de graus, então eu tenho 360 graus, é uma volta, né? Então, quando você olha para um círculo, eu estou falando de 360 graus, então eu falo uma circunferência, né? Então, todas essas informações, quando eu trago essa bolinha, eu estou falando que é um determinado ângulo. Então, ali eu começo iniciando o que é esses ângulos, e aí para frente você tem uma gama gigantesca de informações
onde se trata dos ângulos, porque aí vai colocar então as figuras planas para você tirar a característica de cada uma delas e com certeza absoluta o ângulo vai participar praticamente efetivamente de todo o seu conteúdo ou de toda a sua trajetória, tá bom? Eu espero que você tenha entendido. Um grande abraço para você, te encontro na próxima, um grande abraço e fique com Deus. Até mais, tchau, tchau.